Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo aqui no canal do Descomplica Power. E hoje, pessoal, nós vamos aprender a utilizar o recurso aqui de implantação de pipelines aqui na nossa Power Platform, beleza? Então, se você, por exemplo, já precisou mover ali uma solução de um ambiente de desenvolvimento para homologação ou para produção ali, sabe o quanto que esse processo ele pode ser ali, né, manual, repetitivo e às vezes até arriscado. Mas agora, né, a gente tem essa novidade, que é um modelo ali muito mais moderno, seguro e automatizado para gerenciar esse ciclo. Claro, precisa de algumas configurações ali, e nem sempre você vai conseguir usar esse recurso, porque ele precisa ser muito bem ali definido. As solutions ali nos seus ambientes, elas precisam estar muito bem padronizadas para você utilizar esse recurso. Então, aqui você pode automatizar a movimentação de solução entre esses ambientes, padronizar ali o processo de implantação, tá? Reduzir, por exemplo, erros manuais, controlar versões e validações, aumentar ali a velocidade do ciclo de desenvolvimento, garantir ali a governança e a rastreabilidade completa. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como que funciona esse recurso, como configurar um pipeline ali passo a passo, e como que ele pode transformar ali completamente a forma como a sua organização ela realiza deploys ali no Dynamics 365. Então, se você trabalha ali com soluções, o ILM, né, o ciclo de vida, ele precisa, por exemplo, de mais segurança, de previsibilidade ali no seu processo de implantação, tá? Então, esse vídeo vai mudar ali a forma como de você ver os deploys ali na Power Platform. Então, vem comigo e vamos começar. Então, aqui, pessoal, o primeiro passo é nós verificarmos algumas configurações. Então, acessando aqui o centro de administração da Power Platform, tá? O Admin Center, aqui em Ambientes, a gente tem que verificar se os nossos ambientes eles são gerenciados, tá vendo? Então, eu tenho aqui o ambiente de produção que é gerenciado e outros dois que estão aqui e está informando que eles não são gerenciados. Então, a gente tem que habilitar todos os ambientes que vão fazer parte ali do nosso pipeline, da nossa configuração de soluções, como gerenciado, beleza? Então, para isso, para habilitar, é só nós selecionarmos o ambiente que nós queremos, e aqui em cima a gente tem essa configuração, justamente chamada habilitar ambientes gerenciados. Então a gente clica aqui, tá? Ele vai ter todas as informações, é importante que vocês entendam o que são ambientes gerenciados, beleza? Para vocês entenderem o que pode, o que não pode, o que você deve configurar. E, então, só para explicar aqui para vocês, os ambientes gerenciados, eles são recursos ali da Power Platform, criado para dar mais controle ali de governança e visibilidade sobre o que acontece dentro dos ambientes ali da organização. Digamos que é um modo especial ali de operação onde o administrador habilita aqui regras mais avançadas de segurança, de compartilhamento, de compliance, de controles de licenças e insights. Então, se o ambiente ele estiver habilitado como gerenciado, que é o que nós vamos fazer agora, ele passa a ser muito mais, digamos, supervisionado e previsível. Ou seja, em outras palavras, um ambiente ali, por exemplo, gerenciado, ele é um ambiente com governança reforçada. Então, é ideal para ambientes corporativos maduros, locais onde vários desenvolvedores, ali, vários makers criam apps, flows e copilots. É ideal para ambientes de produção, então empresas que precisam cumprir regras de segurança e auditoria. Então, o que muda quando nós habilitamos aqui um ambiente gerenciado? Então, a gente tem alguns principais recursos. Então, a gente tem detalhes de licenciamento, a gente tem declaração automática ali de licença, tá? Então, por exemplo, a gente pode definir, proibir makers, né, de compartilhar apps com ambientes inteiros. Então, insights ali de uso, tá? Então, em resumo, ambientes gerenciados, eles transformam ali ambientes comuns da Power Platform em ambientes com governança empresarial. Então, eles permitem controlar quem compartilha apps, flows e copilots, gerenciar ali, garantir que todos tenham licenças válidas. Então, enviar relatórios automáticos ali de uso, padronizar a comunicação ali interna com os criadores, reduzir ali riscos operacionais de segurança. Então, é uma maneira de trazer ordem, segurança e a previsibilidade ali para organizações, por exemplo, que usam o Power Apps, o Power Automate, o Copilot e o Dynamics 365 ali em larga escala, tá? Então, é para isso, né? Ou seja, quando usar ambientes ali gerenciados? Então, eles normalmente são usados ali para ambientes de produção, UAT homologação, ambientes com muitos criadores, ambientes que exigem ali segurança e rastreabilidade, e evitar usar ali em ambientes pessoais, ambientes temporários de teste, ambientes de demo, tá? Então, essas são as recomendações de uso. Então, para habilitarmos aqui, basta nós clicarmos aqui no botãozinho habilitar, que eu estou aqui mostrando na tela, beleza? Então, vamos habilitá-lo aqui. Muito bem. Então, feito isso, vocês podem ver que agora, onde aqui em gerenciado estava não, ele altera para sim, beleza? E vamos fazer a mesma coisa com o ambiente aqui de dev. E a gente vai mostrar aqui um exemplo, transacionando a solução de dev para homologação e depois de dev para produção, usando o pipeline automático, beleza? Então, vamos clicar novamente em habilitar ambientes gerenciados e aqui vamos clicar em habilitar. Bom, feito isso, agora a gente vai habilitar o aplicativo do Power Platform Pipeline, que é onde a gente realmente faz essas configurações, tá? Então, a gente vai clicar aqui no ambiente de dev, que é onde a gente vai começar a configuração. Então, é só selecioná-lo aqui do lado.
E na sequência, a gente clica aqui nessa opção de recursos, aqui em cima, na flechinha, tá? E depois selecionamos a opção aplicativos do Dynamics 365. Então vamos lá. Aqui nessa tela, agora a gente vai clicar nesse botãozinho instalar aplicativo, tá? Feito isso, aqui nessa lista, a gente vai procurar justamente o aplicativo chamado aqui Power Platform Pipeline, que é este cara aqui, tá? E na sequência, a gente deve selecionar. Então, a gente verifica que ele já está habilitado aqui para o nosso ambiente, certo? Mas aí a gente vai instalar. Então, Power Platform Pipelines. Feito isso, aqui embaixo a gente pode clicar em avançar, beleza? Aqui a gente tem que concordar com os termos para ele fazer a instalação. Então, você pode ler os termos de uso aqui. Então, aqui a gente vai marcar o checkbox para que a gente consiga, na sequência, clicar aqui no botão instalar, beleza? Feito isso, então vamos clicar e vamos aguardar aqui a instalação. Então, aqui ele está procedendo com a instalação, tá? E depois de instalado, a gente pode vir aqui, acessar o nosso ambiente. Inclusive, você consegue acompanhar, nós conseguimos acompanhar a instalação, clicando novamente aqui em recursos, depois aplicativos do Dynamics 365. E aqui ele mostra a lista dos aplicativos e até o status. Então, a gente pode vir aqui nessa barrinha de pesquisa, e daí a gente consegue procurar aqui por pipeline, e a gente consegue ver que ele está em processo aqui de instalação, Power Platform Pipelines, tá? Então, a gente pode ir atualizando e acompanhar. Pode demorar alguns minutinhos, tá? Mas fica tranquilo que ele, daqui a pouco, ele termina. Então, agora, pessoal, como podemos ver, o aplicativo foi instalado com sucesso, tá bom? Então, agora a gente pode voltar aqui no ambiente de dev. Nós podemos aqui clicar na URL do nosso ambiente e acessar, então, o aplicativo, beleza? Para nós começarmos a configuração do nosso pipeline. Então, aqui em aplicativos, a gente vai acessar o aplicativo justamente do Deployment Pipeline, beleza? Configuration. Então, vamos acessar aqui o aplicativo. Lembrando, pessoal, que toda essa configuração você precisa ter permissão ali, ser o administrador do ambiente, para fazer ali certas configurações, beleza? Muito importante isso. Então, agora a gente vai fazer a primeira configuração. Para isso, vamos clicar aqui em Environments, Ambiente. Clicou aqui, na sequência, vamos clicar aqui em New. Show de bola. Aqui nós vamos cadastrar, então, Dev, tá? Aqui em Environment Type, aqui, como o meu primeiro ambiente é o ambiente de Dev, então eu vou selecionar Dev. E aqui, o Environment ID é essa informação que nós temos aqui. Então, aqui, nós estamos em ambiente aqui. Você clica sobre o seu ambiente. E aí tem aqui o ID do ambiente. Tá? Então, é só nós copiarmos aqui essa informação, ID do ambiente, e colarmos lá. Feito isso, basta salvar e fechar. Muito bem. Então, vocês vão ver que o status inicial aqui ele vai ficar como pendente, e depois de alguns minutinhos ele atualiza o status porque ele encontra o ambiente, beleza? E agora, pessoal, o próximo passo é a gente fazer a configuração para os outros ambientes, tá? Então, vamos fazer o mesmo processo. Vou colocar agora aqui HML. Em Environment Type, vamos selecionar Target Environment, e vamos pegar lá o ID do nosso ambiente de HML. Então, aqui em Ambientes, basta abrirmos o nosso ambiente de HML, e nós temos aqui, então, justamente o ID deste ambiente. Basta copiarmos e colarmos. Salve e fecha. E agora, para o ambiente de produção. Environment Type, Target Environment. Vamos pegar ali, então, o ID do nosso ambiente de produção. Selecionamos aqui o ID e colamos. Muito bem. Agora a gente vai criar a pipeline, tá? Então agora a gente vai clicar aqui em Pipelines. Para de fato a gente começar a criar nossa pipeline. Depois aqui em New. E aqui no nome a gente vai chamar de Dev. HML. Tracinho. Prod. Dev, HML e Prod, tá? Aqui você pode deixar habilitado essa opção. Então nome. Ou desta forma. Aqui nessa opção AI Deployment Nodes. Ele vai servir porque aí ele, no momento que ele faz o deploy automático, por trás ele tem uma IA que gera anotações automáticas ali dos componentes que estão sendo utilizados ali no processo, tá? Esse outro permite aqui redeploys também, pode deixar marcado, que é para você conseguir fazer os redeploys ali de maneira adequada, tá bom? Então pode deixar tudo aqui marcado por enquanto. E aí, na sequência, basta clicarmos aqui no botão salvar, para criar aqui o nosso pipeline, beleza? Então aqui, pessoal, é o momento de nós linkarmos os nossos ambientes de desenvolvimento. Então, se, por exemplo, você tiver vários ambientes de desenvolvimento, é aqui que você vai linkar o seu pipeline. Aqui, nós não vamos usar a opção de
criar novo ambiente, porque o nosso ambiente de desenvolvimento já está criado, a gente vai apenas adicioná-lo aqui, clicando neste botão. Tá bom? E aí selecionamos o nosso ambiente de dev e clicamos aqui em adicionar aqui embaixo. Deixa eu me colocar para cá. Perfeito. Então, nós vamos adicionar clicando aqui neste botãozinho. Muito bem. Deixa eu voltar para cá agora. Então agora, pessoal, a próxima etapa é a gente criar aqui embaixo as etapas do nosso pipeline, tá? Então para isso a gente vai clicar aqui no botão para definir os estágios, tá? New Deployment Stage. Então, aqui, ok? E primeiro passo aqui, a gente vai colocar de onde para onde vai ser o deploy, tá? Então name aqui, eu vou colocar deploy para homologação, beleza? Ou seja, de dev, né, para homologação. Aqui a gente poderia colocar uma descrição, ok? E aqui nesse campo Target Deployment Environment ID é onde a gente vai selecionar o nosso ambiente aqui de destino, tá? Então aqui a gente vai selecionar, no caso, HML. E como nós colocamos aqui, o nosso deploy vai ser para homologação. Aqui, por exemplo, se a gente selecionar essas opções aqui, aí a gente dá mais poder aqui para o pipeline. Então eu poderia conectar antes, por exemplo, com Power Automate, com fluxo de aprovação, tá? Mas o nosso exemplo aqui a gente vai deixar essas opções desmarcadas, mas é para isso que elas servem. Ou seja, para dar um pouco mais de poder aqui para o nosso pipeline, conectando com fluxo de aprovação, conectando aqui com Power Automates, por exemplo, beleza? Então fez isso, podemos salvar e fechar. Então agora vamos clicar aqui para criar o próximo estágio, que é para produção. Então, beleza. Então agora aqui o nome eu vou colocar Deploy para produção. Aqui em Previous Deployment Stage vai ser homologação, tá? Por quê? Porque o processo né, pessoal, o pipeline vai levar a solution de dev para homologação, e a mesma solution, depois que testado em homologação, vai ser aplicado em produção. Então isso o pipeline vai fazer automaticamente, beleza? Não precisa ficar baixando a solution. Baixa a solution, coloca em homologação, testa, depois eu baixo de novo. Não, vai ser automático, ou seja, usando a mesma solution de dev, é a que eu vou aplicar em homologa, estando validado, o pipeline, né, a gente vai apertar um botão, ele vai pegar a mesma solution de dev e vai aplicar em produção, beleza? Então aqui em Target Deployment Environment ID, a gente vai selecionar o ambiente agora de produção. E depois podemos clicar aqui no botão salvar e fechar. Então, pessoal, foi assim que ficou o nosso pipeline. Deixa eu clicar aqui para nós vermos. Está aqui totalmente criado e configurado. E é importante, pessoal, essa informação, por quê? Porque quem vai executar o pipeline, se ele não for um administrador, se ele for um outro usuário, ele precisa de um direito de acesso específico para fazer isso, tá? Então, você pode conferir esse direito de acesso aqui em Ambientes. Clica no seu ambiente aí, que vai orquestrar todo esse pipeline, onde a gente fez todas as configurações, que no caso meu aqui é o de dev. Clica aqui em configurações, depois aqui em usuários e permissões, e depois aqui em usuários. Encontra aquele usuário que vai fazer essa gestão. No meu caso, eu estou usando o System Administrator mesmo. Clica aqui em gerenciar direitos de acesso, e aí você tem que conferir se ele tem esse direito de acesso, tá? Que se chama Deployment Pipeline User, tá? Vou colocar aqui novamente. Ele precisa ter esse direito de acesso aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar aqui para o meu usuário, depois dar um salvar aqui embaixo. Salvar. Muito bem. E aí você precisa vir aqui no pipeline e compartilhar com aquele usuário, tá? Então vem aqui, seleciona o seu pipeline, clica aqui no botão Share, de compartilhar. Tá bom? Encontra ali o teu usuário e, na sequência, compartilha ali com ele, tá bom? Então aqui, vou compartilhar com o usuário, seleciona ele aqui e dá o acesso aqui para ele de leitura, beleza? Feito isso, clica aqui, deixa eu colocar, clica aqui no botão compartilhar aqui embaixo, tá bom? Show de bola. Então, depois de compartilhado, pessoal, vamos ver como é que ficou aqui na prática, beleza? Então agora, como é que a gente faz para acessar esse pipeline, tá? Então a gente volta aqui no make.powerapps, acessa a solution que a gente quer implantar. Então, estou aqui na solution A, por exemplo, e aí você clica nesse íconezinho aqui do foguetinho chamado exatamente pipelines. E aí a gente vai visualizar exatamente o que nós criamos. Então tá aqui o pipeline de dev para HML, de HML para produção, nós criamos, beleza? E aqui, exatamente, do ambiente de desenvolvimento para homologação, de homologação para produção. Então a gente vai implantar, só nós clicarmos agora nesse botãozinho, então a gente vai implantar de dev para homologação. Olha só como que é legal. Aqui nessa tela, você pode optar por fazer o deploy agora ou clicar para fazer mais tarde. Então, aí você poderia agendar aqui uma data e um horário melhor aí para você. No nosso caso, nós vamos selecionar agora e vamos clicar aqui em avançar. Aqui ele está fazendo algumas validações. Então, pessoal, vejam aqui que ele gerou o conteúdo ali da solution, tá? Ele termina a análise, como a gente deixou aquela opção marcada para ele gerar o conteúdo, ele faz a descrição aqui com IA. E agora o próximo passo, nós clicamos aqui em implantar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos clicar e após alguns minutos ou segundinhos aqui, né? Ele vai começar o processo
de implantação. Então é só nós aguardarmos aí alguns segundos ou minutos, dependendo, né, do tamanho que for a sua solution, dependendo de quanto, do total de componentes que tem ali dentro dela, tá? Então tá aqui, terminou o deploy para homologação. Se eu quisesse fazer um redeploy, eu poderia clicar em implantar aqui. E agora, vamos supor que foi aqui testado em homologação, a gente pode fazer a implantação aqui para produção. Deixa eu sair aqui da frente. Então agora, a gente pode clicar aqui em implantar no ambiente aqui de produção, beleza? Então, vamos fazer isso aqui. Show de bola, é o mesmo processo. Posso escolher aqui, se eu quero fazer agora, se eu quero agendar uma data e um horário, vamos fazer agora. Ele vai entrar naquela parte de análise, beleza? Então, depois que terminar a análise, basta clicarmos aqui em implantar. E aí ele vai fazer o processo aqui para o ambiente, então, de produção, onde ele já está executando aqui. E aí, pessoal, legal, né? Então, aqui ele está ainda executando em produção, mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Aqui onde a gente, no aplicativo, onde a gente fez a configuração, olha que legal. A gente tem aqui em Pipeline Dashboard, a gente tem aqui alguns dashboards interessantes. Então, a gente consegue ver aqui os pipelines que estão ativos. Aqui a gente consegue ver o total de deploy que foram feitos para os ambientes, então dev e produção. A gente também tem aqui o histórico de execuções do deploy por dia, tá? Aqui a gente tem um histórico também de execuções em Run History. Então ele mostra que se a gente abrir o registro, um histórico aqui para nós, aí a gente poderia fazer até outros dashboards com isso, localizações avançadas. Aqui em Solution Artifacts, a gente consegue pegar, inclusive, o pacotinho da solução que foi usado, tá? Então ele armazena tudo aqui dentro do aplicativo onde a gente fez a configuração, que a gente instalou inicialmente, que é o Deployment Pipeline Configuration, representado pelo foguetinho ali, tá bom? Então, vejam que bacana, né? Então agora já terminou também aqui em produção. Obviamente, né, pessoal, nem tudo são flores, a gente tem os lados negativos aí, e o negativo é que todos os ambientes, como eu disse, eles precisam estar gerenciados, tá? E quando a gente habilita ambientes gerenciados, a gente precisa de um licenciamento específico, você também mexe ali nas questões, dependendo de todos os recursos que você usa nos ambientes gerenciados. Você pode inflar o seu armazenamento, então seu armazenamento pode crescer muito, tá? Outros pontos negativos que podem ser citados, por exemplo, né? Esse processo de deploy ele não funciona para atualização de soluções como o patch ali de correção, né? Requer ali os ambientes gerenciados e nós temos, como eu disse, uma alteração no modo de licenciamento, tá? Então, né, tudo isso envolve ali para ambientes, né, mais complexos. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis antes de vocês usarem esses recursos, beleza? Então, era isso que eu queria apresentar neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado, evoluído aí o conhecimento cada dia mais. Então, cada dia mais a gente aprende junto aqui. Já deixa o seu like se você gostou, porque isso me ajuda muito a continuar gravando aqui os conteúdos para vocês. Segue e compartilha, ativa o sininho, não esquece de inscrever e acompanhe os próximos vídeos aqui no canal do Descomplica Power. Então foi isso, tô indo nessa e fui, valeu!